E aí, galerinha, passando aqui para mostrar para vocês um pouco sobre esse relógio. Foi feito utilizando uma ESP32. É um relógio que funciona 100% conectado ao Wi-Fi. Utiliza aí duas matrizes de LED, RGB, biblioteca da Fruit, NeoPixel, e o Blink, né, para a gente fazer todo o controle aí da interface do relógio. Bom, vou passar aqui para o celular para mostrar para vocês um pouco das configurações. Bom, logo aqui na tela inicial podemos ver algumas opções. Temos 9 temas pré-configurados, sendo possível aí a gente colocar mais temas. Temos também uma parte muito interessante, que é o controle de brilho, né? Como é um relógio feito aí para o ambiente interno, a gente tem um controle de brilho. Ele está no modo automático, mas eu posso mudar esse modo automático para o modo manual, controlando assim o brilho de 0 até 100%. Esse relógio, ele também tem uma funcionalidade bem interessante, que é alertas sonoros. Então eu posso controlar de quanto em quanto tempo ele vai emitir um alerta sonoro. É mais uma sinalização de quando passa uma hora ou não. Então eu posso trocar essa melodia, né? Então eu tenho algumas seleções aí das melodias. Eu posso fazer personalizações do tipo separadores que eu quero utilizar na data. Então, por exemplo, se eu quero utilizar dessa forma eu posso. Separadores que eu quero utilizar no relógio. Por exemplo, também no tema 9 aqui. No tema 9 a gente tem um scroll. Esse scroll eu posso controlar a velocidade dele. Então eu posso aumentar ou diminuir. Esse tema 9 ele também conta com uma função bem interessante, que seria uma função aí de exibir principais datas comemorativas. Então, digamos que foi feito aí, né, o download de uma base importada para o código dele. Então, com todas as datas comemorativas do Brasil. Então, praticamente todo dia tem uma data comemorativa, tem uma coisinha aí interessante. Mas hoje, infelizmente, não tem. Mas se tivesse, ficaria nesse scroll aí, tá? Como eu havia falado, no intervalo do alerta sonoro, eu consigo selecionar um segundo, um minuto, um dia, uma hora. Dá para me fazer essa seleção. Uma coisa bem interessante que eu tenho aqui, os intervalos de horário, né, das 6 à meia-noite, das 6 às 6 horas da tarde, enfim. Eu tenho também uma configuração bem interessante aqui, que são efeitos auroras. Então o relógio ele consegue aí, digamos assim, exibir certos efeitos, que são animações. Ele parou aqui porque minha internet está bem ruim, e como ele é conectado na internet, se ele perder a comunicação, ele vai reestabelecer a conexão e fazer a sincronia com o aplicativo. Então ele deu essa travada aí, tá, gente? Voltando aqui à parte dos efeitos. Bom, então eu posso ativar os efeitos e roda algumas animações. São vários efeitos, na verdade são padrões da biblioteca. Alguns eu fiz algumas alterações, principalmente pela questão do layout, mas ele mostra os efeitos e mostra os temas. Eu consigo fazer o controle de quantos segundos eu quero que seja exibido determinado efeito, quantos segundos eu quero exibir um tema. Então todo esse controle eu posso fazer. Também eu posso desligar os efeitos e ele volta somente para os temas. Fechou? Também a gente tem uma parte aqui de controle, então consigo fazer o controle de todo o relógio. Eu consigo colocar uma cor de fundo diferenciada, por exemplo, eu posso colocar amarelo, vermelho, rosa, enfim, qualquer cor. Posso colocar a cor separada para a umidade, para a temperatura, para os segundos, enfim, qualquer cor do relógio eu posso alterar. Também como eu posso colocar essas coisas no modo aleatório. Então a cada, por exemplo, eu quero colocar aqui que a cada segundo vai mudar minha cor de fundo.
Então ele vai sempre jogar um valor aleatório, né? E vai mudar minha cor de fundo aí a cada segundo. E isso eu posso fazer com qualquer outra coisa. Temos também aqui no meu aplicativo, eu tenho um controle de temperatura. Então eu consigo fazer um histórico aqui no ambiente, né, de qualquer temperatura. É muito preciso, é utilizado aí no controle de temperatura um sensor BME 280, que é um sensor muito bom para temperatura e umidade. Então eu consigo aí saber a temperatura. Essa temperatura ela grava a cada 1 minuto essa informação no servidor do Blink. Então eu consigo ter esse controle. Consigo também fazer uma função de alarme, né? Então eu tenho aqui no meu aplicativo a parte de alarme. Então eu consigo definir, ligar o meu alarme ou desligar. Eu consigo selecionar quais os dias da semana que eu quero esse alarme. Então digamos que eu quero só no domingo ou qualquer outro dia eu posso selecionar. Eu posso colocar aqui também para parar esse alarme, não é um alarme convencional. Então eu não consigo, por exemplo, digamos assim, só vir aqui e apertar um botão de desligar. Eu fiz da seguinte forma: esse alarme ele só para quando algumas expressões forem resolvidas. Então eu posso selecionar entre soma, subtração ou multiplicação. Poderia colocar aqui também alguns outros problemas, mas coloquei só essas expressões básicas. Então digamos que eu defino problemas de subtração, vou colocar aqui um problema e a dificuldade é o valor máximo. Então digamos que eu coloque aqui uma dificuldade mínima aqui, né? Vamos supor que coloque aqui 10 na dificuldade. Agora são 1h51. Então eu vou definir aqui, né? O alarme para 1h52. Ok. Pronto. O alarme foi ligado para 1h52 e ele vai me pedir os problemas de subtração. Oito menos 4. 4. Pronto, o alarme foi parado. Eu consigo definir a quantidade de problemas, enfim, várias outras funções. Esse reloginho também conta com uma função chamada Volmeter. Então eu consigo aí, digamos, ver o som. É mais uma brincadeira mesmo. Ele tem um sensor de microfone, né? Então quando eu ativo essa função, automaticamente ele consegue reconhecer o som do ambiente e exibe esse mini gráfico. Deixa eu ver se eu consigo achar uma música aqui. A gente acha alguma música aqui. Bom, só uma demonstração mesmo. Ele tem como também a parte dos temas do relógio em si. Também temos alguns temas aí para o nosso Volmeter, certo? Bom, desliguei ali, ele volta a funcionar na parte normal do relógio. Temos também aqui, né, alguns controles, então eu consigo fazer eventos. Então suponhamos que toda sexta-feira eu queira, sei lá, que o relógio interaja com algum outro dispositivo. Como ele está conectado no Blink, eu consigo fazer essa sincronização. Consigo ativar alertas, por exemplo, através do aplicativo, de se a temperatura no ambiente estiver muito alta, ele me informar a temperatura está elevada. Consigo programar ele para fazer determinada função. E também consigo remotamente, né, como eu havia dito, ele é 100% conectado na internet. Eu posso fazer alguns comandos nele, tipo, por exemplo, eu consigo resetar o relógio e iniciar ele novamente. Ele faz essa tela de inicialização, ele liga, conecta no Wi-Fi, conecta na internet, obtém os dados do relógio via NTP
sincroniza com o aplicativo, carrega os temas e inicializa o sistema. Certo, pessoal? Foi uma breve demonstração aí das funcionalidades do relógio. Dúvidas aí que vocês tiverem, curiosidade de como foi feito o projeto, vou deixar o meu inbox aberto, então quem tiver aí dúvida pode mandar mensagem.